Olá, tudo bem com você? Vamos estudar a Bíblia juntos? O tema é a rebelião de Corá e as bênçãos para seus filhos. O texto se encontra em Números capítulo 16, do verso 1 até o capítulo 17 e o verso 13. Está bem? Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte vamos tratar da rebelião desse líder, do grande líder Corá, e as consequências também de seus atos. Em seguida, no próximo bloco, nós vamos tratar das bênçãos dos filhos de Corá por não seguir o caminho de seu pai. Está bem assim? Há um adágio que diz: tal pai, tal filho. Em via de regra, este provérbio tem verdade, porque os filhos tendem a seguir os passos dos pais. E não é por acaso que Provérbios 22, capítulo 22, destaca, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não desviará deste caminho. Entretanto, os filhos de Coré, ou Corá, como dizem algumas traduções, uma diz Corá, outra Coré, mas os filhos de Corá, nós percebemos que eles não seguiram o caminho de seu pai. Ao repassar a trajetória do povo de Israel, do Egito até Canaã, descobrimos que a nação se metia em dificuldades. Quando? Toda vez que resistia à liderança daqueles a quem Deus escolheu, no caso Moisés e Arão. E Deus também sempre procurava edificar a fé dos israelitas, como a nossa, colocando às vezes em situações de prova. Você concorda? Contudo, mais do que depressa, alguns líderes, alguns elementos de liderança se rebelavam contra Moisés e Arão e culpavam-os, por estar trazendo dificuldade a eles. Nós devemos lembrar que Deus sempre permite as provas para nos fortalecer, mas o diabo manda as provas para nos abater. Você está entendendo? Entretanto, há uma outra pergunta: quem foi Corá? No livro de Números capítulo 16, e o verso 1 a 3, destaca um pouquinho a figura desse personagem. E também um grande historiador judeu da antiguidade, Flávio Joséfo, diz que Corá e seus seguidores eram homens respeitados pela grandeza, pela grande riqueza que possuíam. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 358, ela descreve que Corá, o espírito dirigente Corá, o espírito dirigente, ou seja, o dirigente do movimento, da rebelião, era levita, da família de Coate e primo de Moisés, era homem de habilidade e influência. E embora designado para o serviço do tabernáculo, descontentara-se com sua posição e aspirara à dignidade de sacerdócio. Finalmente, concebeu o ousado plano de subverter tanto a autoridade civil como a autoridade religiosa. Não deixou de achar quem o apoiasse também. E na amargura de seu desapontamento, voltaram-lhes as dúvidas, inveja e ódio, e dirigiram todas as queixas contra Moisés. O ciúme dera origem à inveja, e a inveja dera origem à rebelião. Então Corá e seus companheiros de conspiração eram homens que haviam sido favorecidos com manifestações especiais do poder e da grandeza de Deus. Faziam parte, na realidade, do número dos que subiram com Moisés ao monte e viram a glória do Senhor. Você está entendendo? Então,
Corá era um líder de grande distinção. Inclusive, ele conseguiu o apoio de 250 varões de renome de outras tribos para que pudesse participar de sua rebelião. Por isso, em Números capítulo 16, os versos 5, 11, 16 e 40, esses textos destacam que Corá e seu grupo, isto mostra a tamanha influência desse líder de Corá. Mas qual era a sua queixa? Você acha interessante isso? Então vamos saber agora. A queixa pública de Corá era que Moisés e Arão estavam monopolizando as coisas e não estavam dando ao povo a oportunidade de participar das decisões. E dizia, afinal, o Senhor habita em todo o acampamento, e todo o povo era um reino e sacerdote, inclusive está lá em Êxodo 19, 3 a 6. Portanto, dizia Corá, quem era Moisés e Arão para se acharem melhores do que o restante dos israelitas? Quem eram eles? Mas havia um motivo oculto. Qual era o motivo oculto dessa queixa? Corá desejava que os levitas tivessem os mesmos privilégios que Arão e seus filhos. Portanto, Corá não se contentava em ajudar os sacerdotes, ele queria ser sacerdote também. E então concluíram: todos os fracassos que o povo teve na jornada deveriam ser atribuídos a Moisés, e a sua exclusão de Canaã foi em consequência da má administração desse líder e de Arão também. Então, se Corá fosse o seu dirigente, ou estivesse dirigindo, e os animasse, a ir se ocupando com suas boas ações, em vez de estar reprovando pecados, teria uma jornada muito mais pacífica e próspera. Em vez de estarem vagueando de um lado para o outro no deserto, e poderia seguir diretamente para a terra prometida, caso assim. Então alimentavam um ódio contra os homens que Deus havia designado e uniram-se a fim de resistirem à autoridade. Será que em nossos dias não existem pessoas assim, afrontando a liderança, usando aquela expressão: se há um líder na igreja, eu sou contra? Isto é perigoso, não é verdade? Nenhuma sociedade pode funcionar sem submissão. Alguém precisa estar no comando, e na igreja é assim, na família é assim. Os pais precisam ter autoridade no lar. Ao contrário, a casa cai. Você concorda com isto? Os administradores precisam ter o comando das suas empresas, das suas fábricas, escritórios. Os governadores sobre a sua cidade, sobre a nação. E assim Deus havia escolhido Moisés para ser o líder de Israel e Arão para ser o sumo sacerdote. Um dia, eu era pastor numa associação e lá houve um problema muito grave. Crítica à liderança e muitas coisas mais. E um dia eu perguntei para um grande líder, já idoso, de que lado ele estava naquela confusão toda. E ele disse: se tiver um toco de madeira aqui no comando da igreja, eu vou apoiar, porque saberei que Deus que o colocou ali. Assim, querido, deve ser nosso empenho. Nós sabemos que o desejo egoísta de grandeza, de autoridade, existe na Escritura, é um tema comum nas Escrituras. Você sabe que Lúcifer opôs-se a Cristo no céu. Corá opôs-se a Moisés. Absalão desafiou o seu pai, Davi. Então, o lugar mais importante da vida cristã é aquele que Deus escolheu para nós, o lugar em que Ele preparou para ocuparmos, aonde nós estamos. O essencial não é uma posição, mas é a fidelidade em que realizamos o trabalho que Deus nos deu.
Você concorda com isto? Exatamente. Então os rebeldes não aceitam a liderança. Temos o caso de Nadab e Abiú, que acenderam fogo estranho no santuário e foram punidos e queimados, né? E agora, também há o caso de Datã e Abirão, que se aliou a Corá e não quiseram comparecer na reunião, né? E então eles ficaram nas suas tendas, tinham um coração cheio de inveja e desejavam assumir a liderança. Enquanto isso, Moisés, um líder humilde, prostrou-se diante do Senhor, não discutiu com aqueles homens, porque ele sabia que o desejo deles era tomar o controle do sacerdócio, e algo que Deus jamais permitia. E Moisés orou a Deus pedindo que o defendesse. E Deus, como o justo juiz, entrou em cena. Tá certo? Você concorda? Então, no próximo tema, nós vamos começar nesse tópico, né? Deus como o justo juiz entrando em cena e o que Deus fez com aqueles rebeldes. Deus pode também hoje punir aqueles que afrontam a sua igreja, o seu ministério. Você concorda com isso? Que Deus lhe abençoe, que possamos estar firmes nesta obra, nesta fé, nesta igreja, fazendo ou cumprindo o propósito divino, com humildade, com resignação e com determinação. Que Deus abençoe a você nesse empenho.